Bem-vindos à Hora de Tricô. Venho mais uma vez mostrar-vos o que tenho feito nesta última semana. Hoje, nada de tricô. Apesar deste podcast chamar Hora de Tricô, esta semana não fiz nada de tricô. Como vos tinha dito na semana passada, o meu objetivo esta semana, ou a minha intenção esta semana, era fazer máscaras sociais. Tinha feito várias que dei para os meus sobrinhos, do mesmo molde que tinha feito cá para casa, que é este molde. Portanto, estas são duas das que fiz, já tinha feito, o molde é o mesmo. Este aqui é óbvio, o aproveitamento de tecidos. Pronto, este aqui, a ideia deste molde é, portanto, a dobragem do tecido, seja de fora, seja de forro. Eu fiz todos os forros assim muito simples. Eu estou com esperanças que o ruído que ouça da motosserra do meu marido, que está a cortar lenha, não se ouça demasiado. Como estava a dizer, portanto, o tecido é dobrado ao meio, por aqui, para que tenha uma continuidade ao longo da máscara, e depois é feita uma pinça aqui e outra pinça aqui. E depois o forro é cortado, o tecido do forro é cortado um bocadinho mais curto para que o tecido da face dobre e permita um acesso ao elástico. Porque este elástico é ótimo nas lavagens, é super resistente nas lavagens, é assim redondinho, não sei se conseguem perceber, e é confortável, mas precisa de, quando a máscara está colocada, ficar justo na orelha, mas sem ficar esticado. Se ele ficar assim em tensão, aleija, mas tem que ficar na justa medida atrás da orelha, e por isso cada um de nós tem uma medida, não é? E portanto estes elásticos são, a dimensão destes elásticos, o comprimento destes elásticos é função da face de cada um de nós. Pronto, este é o modelo que eu tenho feito, mas como tinha já dito na última vez, tinha muitos passos, eu alfinetava muito, eu desenhava a zona da costura, punha muitos alfinetes, etc. E andei esta semana a explorar novos modelos mais simples e que consiga ter alguma rapidez, alguma fluidez a costurar. E assim foi. E cheguei a um modelo, experimentei, estive a experimentar estes novos modelos em tecidos, em sobras de tecidos que eu tinha em casa de há muitos anos, literalmente sobras de uma fábrica de tecidos que me cedeu alguns que eu pedi, só que a intenção era mesmo, quando comprei a máquina, ter alguns tecidos para experimentar, para perceber como é que a máquina funcionava. Mas tinha um tecido branco utilizado, que aquela fábrica utilizava e que me cedeu este tecido. E experimentei até de fazer duas máscaras. Uma delas ficou grande, a outra ficou pequena, então fiz ali um meio termo e percebi que aquele meio termo seria um bom modelo. Antes de cozer a máscara, olhei e pensei, caramba, máscaras brancas fica assim um bocadinho sem graça. Então, para não deitar fora depois o modelo, não é? Decidi arranjar assim uns desenhos geométricos para bordar à mão. Aliás, a ideia era bordar à máquina. Pronto, procurei assim uns desenhos geométricos e fui comprar um fio de costura, mas um bocadinho mais grosso do que o comum que eu tenho para cozer, e que não é, portanto, o que eu tenho comum de cozer é de algodão, 100% algodão, e este fio é 100% poliéster. E comprei um bocadinho mais grosso. A minha ideia era bordar na máquina, que a máquina tem imensos pontos, muitos giros, e fui procurar desenhos geométricos. Porquê? Para poder cozer na máquina troços que não fossem curvos, se fossem segmentos de reta, para poder orientar a máquina, portanto a agulha, de maneira a fazer tudo em troços retos, para tentar que isto ficasse bonitinho. Depois de ver uns vídeos no YouTube, percebi que bordar à máquina também é uma grande aventura, e decidi aventurar então bordar à mão. Bordei um unicórnio numa,
que já foi para a minha sobrinha, tenho fotos, mas já foi para a minha sobrinha, não tenho aqui para vos mostrar, e a seguir um dos meus filhos acharam giro, mas não, para eles não com unicórnios, e então escolhi este desenho geométrico para bordar num dos meus filhos, fazer outra e bordar o desenho para o outro dos meus filhos, e acho que ficou muito giro. Portanto, este é em pé de flor, o bordado aqui foi... Bordei aqui em pé de flor e bordei até já depois de ter um molde cortado, porque foi uma solução de última hora. Deveria ter bordado antes de ter isto tudo cortado. Para a próxima será assim. Como lá está, isto era para ser uma mera experiência. Mas ficou giro. E hei de repetir pelo menos mais uma para o meu filho mais novo, com um desenho também que ele gosta. Eventualmente de experimentar costurar, bordar na máquina, mas ainda não aconteceu. Pronto, afinal de contas, isto até nem demora muito tempo, é pequenino, nem demora muito tempo a bordar, e achei que ficou giro, achei que ficou muito giro. Vamos lá ver agora também, é de experimentar fazer também para mim este modelo, a ver se este modelo redondo não encosta tanto à boca, como este, tem este troço aqui reto, talvez sendo mais confortável quando uma pessoa caminha e está com uma respiração ligeiramente mais ofegante, não embaciar tanto os ombros. Vamos ver. Lá está, ando em experiências e tenho gostado de estar assim a fazer estas experiências. Depois, é isto. Das luvas que eu fiz no fim de semana passado, sem dedos, para o meu filho mais velho. Ele já perdeu uma. Quem tricota para crianças arrisca-se a que estas coisas aconteçam com alguma frequência. E eu acho que não tenho fio que chegue para fazer mais uma luva do fio que utilizei daquela para repor, porque já em casa não está e agora pronto, não sei quando é que poderia sequer encontrar a luva. Perdeu-a, simplesmente aconteceu. É assim. Entretanto, agora nada a ver com as artes, mas sim com o dia-a-dia. Já agora partilho um bocadinho daquilo que tem, ou faço uma pequena reflexão daquilo que tem acontecido nos últimos tempos, no último ano. Estamos novamente confinados, um confinamento diferente do início do ano passado, de março, abril, maio, junho. Eu continuo, pelo menos cá em casa as rotinas não mudam muito. Eu continuo em teletrabalho como já estava, o meu marido continua a trabalhar fora de casa como já estava. Felizmente o trabalho dele contacta com muitas poucas pessoas e, portanto, apesar de tudo, apesar de andar a mudar de conselho em conselho, não tem assim muito contacto com outras pessoas e, portanto, de alguma forma o risco dele não é muito elevado. Os rapazes continuarão a ir à escola. Os meus filhos, que estão no 5º e 6º ano, estavam no ATL, acima de tudo, para apoio ao estudo. E o ATL fechou. E eles também, portanto, eles estão numa escola antiga, EB23, agora já não tem esse nome, agora é só EB, Escola Básica do 1º e 2º ciclo, e este ano letivo eles têm, tanto o 5º como o 6º ano, têm aulas todos os dias de manhã, saem quase às 2, às 10 para as 2 para almoço, e têm apenas uma vez por semana aulas à tarde. E nesse dia almoçam na escola. Almoçam na escola marmita, porque a pedido da escola, que tem muitos alunos, tem 900 e tal alunos, o refeitório já antes era pequeno. Agora mais pequeno se tornou, tendo em conta as novas exigências, e portanto pediram-nos, quem pudesse, que enviasse marmita às crianças que tivessem que lá almoçar. E eu acatei esse pedido e eles têm levado sempre que almoçam na escola, levam marmita. Portanto, havia sempre à segunda, à terça, outro, levam marmita. Nos outros dias todos eles almoçavam, portanto saíam às 10 para as 2, o ATL ia buscá-los e eles almoçavam no ATL os outros 4 dias da semana. O ATL está fechado agora porque eu estou em teletrabalho e isso me é possível, vou buscá-los à escola
e eles almoçam comigo em casa, pronto, é assim, depois ficam em casa à tarde, tirando o dia que têm aulas à tarde. Considero que sou uma privilegiada porque tenho, felizmente os dois estão na mesma escola, apenas 2 dias por semana em que um tem aulas à tarde, no outro tem o outro aulas à tarde e portanto vou ter que ir 2 vezes buscá-los, e vou buscá-los apenas e só porque eles andam com uma mochila que quase que pesa ao peso deles, se não vinham a pé para a escola, vinham a pé para casa, mas como eles não saem muito cedo à hora do almoço, pronto, vou buscá-los para não demorarem muito tempo, que ainda eram capazes de demorar uns 20 minutos a pé para casa, para virem almoçar. E e aquelas mochilas andam com um peso brutal e então eu, apesar da pequena distância, eu vou buscá-los, aproximo quase à porta da escola, e levá-los de manhã exatamente pelo mesmo motivo, porque eles poderiam perfeitamente ir a pé, não é nada de especial. O peso das mochilas é que me incomoda de facto. Os meus filhos são muito magrinhos e eu acho que aquilo é um peso brutal para eles. Claro, sim, claro, eles queixam-se de dores nas costas, naturalmente, nos ombros. É natural, tal é o peso das mochilas que eles andam. Mas, tirando isso, consigo... Pronto, somos uns afortunados porque as coisas têm corrido de alguma maneira. E de uma forma muito... Não é assim um sacrifício tão grande. O facto, eu trabalho em casa e para trabalhar, o meu trabalho, pelo menos a mim, exige-me concentração. Tenho de escrever e preciso de concentração. Quando eles estão em casa, não é fácil encontrar essa concentração, porque eu trabalho na sala, eles quando chegam ficam na sala e é um pouco complicado concentrar-me. Mas é assim. Depois, uma das coisas que eu aprendi neste último ano, já antes de tudo isto, era frequente eu levar marmita para o trabalho. Umas vezes levava, outras vezes não, outras vezes ia comer fora, ia variando e permitia-me ter essa possibilidade. Tanto dava para ter marmita, tanto dava para almoçar fora, tanto dava para almoçar no refeitório do meu trabalho. E portanto, já muito antes disto, aprendi, eu nunca, não cozinhava propositadamente para fazer marmitas. Para mim, portanto, eu levava marmita quando me sobrava comida da refeição, do jantar, pronto, ia gerindo assim. Quando veio a pandemia, aprendi a gerir os almoços e jantares, e principalmente quando tive necessariamente de ter almoço e jantar, quando ficámos todos em casa, almoços e jantares constantemente tinham que ser feitos. E de alguma forma fui aprendendo a fazer refeições mais rápidas e, acima de tudo, a aproveitar muito mais do que antes todos os restos. Se por um lado antes eu muitas vezes não queria que sobrasse comida, porque sei que se sobrasse um bocadinho de comida já não daria para todos nós ou não daria para uma marmita e então iria para o lixo. Hoje em dia é raríssimo deitar comida para o lixo, muito mais do que antes, porque aproveito tudo. Eu, no confinamento anterior, do ano passado, o terceiro período letivo, eu antes de tudo isto, eu era raríssimo fazer lasanha em casa. E uma vez tinha carne cozinhada já. Carne provavelmente grelhada, já nem me lembro. E o que é que eu vou fazer com este resto de carne grelhada? Aquecida não tem graça nenhuma. E decidi fazer uma lasanha com o resto da carne cozinhada picadinha assim com a faca e com muitos legumes. O recheio, portanto, o molho de tomate com carne, com muitos legumes. Fiz o molho bechamel, fiz a carne com os muitos legumes e muito molho de tomate e experimentei fazer lasanha. Foi um sucesso. E acho que nunca tinha... tenho a certeza. Eu acho que fiz mais vezes refeições de lasanha
nos 3 meses de confinamento absoluto do ano passado do que fiz na vida inteira em casa. E passou a ser acho que foi esse o ponto de viragem de cá em casa, de levar o aproveitamento de tudo o que sobra de refeições. Foi realmente o ponto de viragem, desde lasanha, desde quiches, desde empadas, desde queques salgados, desde... Bem, passei a ser muito mais inventiva. Haja YouTubes, haja blogs, há tanta coisa na internet e uma pessoa vai pesquisando e vai encontrando ideias muito engraçadas e bastante saborosas. Só para referir, por exemplo, houve há uma semana, comemos frango assado, fomos comprar, trouxemos para casa frango assado com batata frita e arroz solto branco. Sobrou imenso arroz solto branco. E já em tempos tinha visto um vídeo de YouTube que tinha uma receita chamada de arroz frito, que é precisamente arroz branco cozinhado, solto, e depois vai-se adicionando aquilo que houver no frigorífico e faz-se na frigideira. E quando sobrou esse arroz do frango assado, lembrei-me, não, este arroz vai servir para aproveitar, para fazer uma refeição, para desenrascar assim. E aconteceu na sexta-feira passada, ou quinta ou sexta-feira, já não me lembro, que ia buscar os miúdos à escola quase às 2 e ia desenrascar assim uma refeição para nós os 3. E aproveitei, tanto, não só o arroz, como também outros legumes e mais um bocadito de carne picada que tinha em casa. E os meus filhos adoraram um arroz de sobras. Literalmente uma refeição feita de sobras na frigideira. Adoraram e disseram-me, eu quero comer isto outra vez, mas já não dá, já não há mais porque isto foi feito com as sobras, eu já não tenho mais sobras para fazer mais agora. E foi, para mim foi menos este ponto de viragem de me tornar mais criativa. Porquê? Porque cá em casa sempre, ou pelo menos desde o início, mesmo com os miúdos bebés, quando eles ainda eram bebés, havia sempre ao jantar uma refeição completa. Aliás, a maior parte das vezes que se faziam refeições em casa eram refeições completas. Havendo sopa ou não, havia uma refeição completa, feita de novo. E isso mudou. Passámos muito a ter sopa e às vezes um jantar serve o termos uma sopa mais rica, mais espessa, daquelas, o que se chama sopa de entulho, a sopa com carne, ou sopa com feijão, e ter um pão, uma broa, um chouriço, um queijo, por aí, coisas assim, um patê, aquela pasta, hummus, pasta de grão, hummus, ou conseguimos, ou uma salada de abacate. Tornei-me, tendo a necessidade de fazer tanta refeição consecutivamente, sem folgas, sem podermos ir a um restaurante, que foi sempre algo que nós privilegiámos muito, gostamos muito de comer fora, e impedidos de o fazer, tivemos de nos tornar muito mais criativos, e deu-se aqui um clique de considerarmos que uma refeição mais simples para os miúdos, principalmente, que eles não eram assim tão receptivos a ver só assim refeições mais simples, experimentaram, e todos nós perfeitamente aceitámos e até gostámos imenso de refeições que se fazem de uma forma muito simples. Ontem ao jantar, mais uma vez, tinha ali duas bases de massa folhada e foi uma tarte de legumes e sobras de carne picada e base de massa folhada em baixo numa tarteira, por cima levou outra base de massa folhada e no meio legumes salteados, legumes e um bocadinho de carne ou coentros ou o que seja, e a refeição foi excelente, assim, só com uma saladita de abacate. Foi uma refeição fantástica.
pronto, isto acho que já estou a divagar um bocadinho. Pelo menos eu sinto que este tempo que nos limitámos muito a casa, a estar em casa e a ter que fazer muitas refeições, porque a vida é assim. Nós que se calhar não estávamos tão receptivos ou não nos lembrámos de desenrascar refeições assim, este desenrasque de refeições acabava por ser só quando comia ou quando tínhamos de levar comida para o trabalho. Agora passámos a encarar a refeição de todos à mesa, pode ser também assim, de restos, de aproveitamento de restos, que faz uma refeição nova e completa e muito saborosa. E foi de facto um ponto de viragem. Outra coisa que há anos e anos e anos que eu ouço falar é o planeamento das refeições durante a semana. Ainda não estou nesse nível, ainda não consigo planear as refeições todas ao sábado ou ao domingo, ao fim de semana, para depois ter toda a semana, ir às compras uma vez, comprar os ingredientes todos que tenho para a semana inteira e conseguir, mas já consegui pequenos passos. Se porventura tiver, aliás, tenho aproveitado, enquanto confecciono uma refeição, aconteceu hoje a minha sogra deu-nos um frango, uma galinha, que hoje o almoço foi frango guisado com esparguete, sobrou frango, claro, e como amanhã um dos meus filhos vai ter que levar ao almoço para a escola, decidi fazer mais uma vez queques salgados com legumes ralados, cenoura, courgette, alho francês, um bocadinho de nabo, um bocadinho de alho, o que é que eu pus mais? Acho que é isso. E um bocadinho de frango guisado, picado, tirei a carne, uma parte da carne que sobrou, tirei e piquei miudinho, e depois com dois ovos e um bocadinho de farelo de aveia e um bocadinho de farinha e fermento, e foi assar e fiz queques salgados. E isso é uma refeição com uma salada, com uns tomatinhos de cereja, qualquer coisa, isso é um almoço. E enquanto estava à espera que o frango guisasse, estava na cozinha para ir orientando, para ir vigiando aquilo que estava a ser cozinhado, ao mesmo tempo aproveito esse tempo que eu estou na cozinha para adiantar. Neste caso, estive a picar e a ralar todos os ingredientes para fazer estes queques. Ainda não sei o que é que vou fazer para o jantar, mas estão ali vários queques. Vão ser o almoço de um deles, do que vai para a escola para amanhã. O outro tem que ir buscar lá à escola para vir comer a casa. E é isto. Tenho uma evolução se calhar um bocadinho mais lenta, ou pelo menos mais lenta do que o desejável, mas tenho tentado focar-me na preparação para que depois, na refeição seguinte, ela seja confeccionada de uma forma muito mais expedita, muito mais rápida, porque já não preciso de preparar, de cortar, porque nós tentamos colocar muitos legumes nas coisas que confeccionamos, e isso implica o lavar, o descascar e o cortar, que é um trabalho que tem que ser feito e é fácil, mas é demorado. Eu lembro-me uma vez que contabilizei, apercebi-me de uma lasanha que fiz, está bem, chegou, foi uma lasanha que deu para 2 refeições para nós os 4, à vontade, e os meus filhos, quando é lasanha, comem bem. Mas eu lembro-me que tive 2 horas na cozinha. 2 horas na cozinha. Porque fazer lasanha não custa nada, é rápido, não tem grande ciência. Mas cortar todos os legumes demora. Pronto. Também foi uma quantidade grande, mas de facto é demorado. E tenho tentado aproveitar todos os minutinhos que tenho de uma refeição, preparar a próxima, ou as próximas, ou algo para as próximas. A conversa já vai longa, eu acho que já falei o suficiente sobre este tema. Foi apenas uma reflexão
de como isto tudo, apesar de todas as dificuldades, eu considero que também a minha família tem sido uma privilegiada, ok, sim senhora, não vemos os nossos pais, os nossos netos não veem os avós com a frequência que poderiam ver, mas apesar de tudo, o nosso dia-a-dia não tem variado muito, ou pelo menos não temos tido complicações nem familiares próximos doentes e do ponto de vista profissional as coisas estão bastante estáveis, que infelizmente tanta gente não pode ser o mesmo. Mas isto também nos fez refletir algumas coisas e mudou alguns hábitos nossos para melhor, para nos facilitar também um bocadinho a vida, para passarmos menos tempo na cozinha. Curiosamente, só mais um ponto, foi desde o primeiro confinamento, portanto, ano passado, passaram a ser os meus filhos a colaborar mais na cozinha e, portanto, eles já têm a tarefa de arrumar a louça da máquina, portanto, vão tendo o seu... Às vezes ajudam a cortar os legumes, passaram a ter... se antes não tinham, a culpa era minha. Facto. É um facto. Eu tenho dificuldade em delegar tarefas. Mas eles passaram a ter... Passei a ter essa... a delegar-lhes essas tarefas, eles fazem perfeitamente. Curiosamente também eles fazem muitas vezes o pequeno almoço. Felizmente, eles são madrugadores, mas felizmente eles descem, também já são crescidos, têm 10 e 11 anos, descem as escadas e vão ver televisão. E nós ficamos, ao fim de semana, né? Nós ficamos na cama até mais tarde, sem qualquer problema. E eles algumas vezes, já nos brindaram com o pequeno almoço feito sozinhos. Pronto, porque para eles o pequeno almoço ideal são ovos mexidos, bacon, panquecas, é tudo à base dessas coisas, mas fazem-nos sozinhos, ok, deixam-se um bocado sujo e tal, mas conseguem fazer sozinhos, sem dramas, sem nada. E também é bom perceber que eles se desenrascam tão bem sozinhos. Eles estão fartos de me pedir, principalmente o mais velho, que quer cozinhar um almoço ou um jantar sozinho, ainda não o deixei, devia, porque acho que ele é perfeitamente capaz de o fazer. Mas eu tenho que sair da cozinha, porque senão vou passar o tempo a dizer, olha, faz assim, faz assado, e vou estar constantemente em cima dele. Tenho mesmo, pode deixar fazer isso, é sair da cozinha e deixá-lo fazer sozinho, como eu sei que ele é capaz. Já divaguei mais um bocadinho, pronto. Estas foram algumas das reflexões que eu tenho e que adviram todo este último ano, pelo menos agora em novo confinamento, mais uma fase. Não sabemos quando é que irá terminar. Eu suspeito que no mínimo dos mínimos estaremos assim 2 meses, no mínimo. Não sei se haverão, entretanto, se haverá alteração das medidas, sejam mais rigorosas ou não. A ver, aguardemos. Nós aqui em Leiria a coisa não está bonita, mas não está tão dramática como está em Lisboa e Porto. Queremos todos que isto passe depressa. Saúde para todos. Cuidem-se. Quando tiverem que sair de casa, andem sempre de máscara. Saiam de casa só para o necessário. Porque se todos colaborarmos, é possível que isto melhore. Façam a vossa parte, eu farei a minha. Saiam só para o necessário. E que isto tudo passe bem depressa, o mais depressa possível. Até breve, até uma próxima, provavelmente para a semana.